Olá, a gente está aqui hoje para apresentar o nosso trabalho A3, de aspectos humanos e socioculturais. Os integrantes do grupo são Eiber, Stephanie Raissa, que sou eu, e Tiago José. Bom, o entrevistado foi o Leonardo Rimas, proprietário e diretor da Supera Negócios Imobiliários. Ele tem formação em administração. A empresa, como eu disse, é a Supera Negócios Imobiliários. Trata-se de uma empresa de venda de imóveis de lançamento 100% na planta, imobiliária exclusiva de produtos da consultora em campo residencial. A empresa contém cerca de 50 colaboradores, o modo de contratação CLT e PJ, a maior parte dos colaboradores são autônomos. O tempo de mercado, ela está no mercado desde 2017, iniciou-se como Squad e depois como Supera. Público-alvo, público econômico. Vamos falar então do primeiro tópico, que é a gestão de diversidade. Gestão da diversidade nas organizações consiste em uma política ou programa do RH da empresa para garantir a presença de mais colaboradores de grupos minoritários. A Supera, ela não possui uma gestão focada em contratar mão de obra diversa, tá? No ambiente organizacional, ainda assim, é possível que vocês percebam aí pelos dados que a gente tem aí 70% do sexo feminino. A empresa possui colaboradores de faixas etárias variadas, etnias e também opção sexual. Nos cargos de gerência, apenas 25% é de sexo feminino. Já ocorreu o caso de assédio sexual dentro do ambiente organizacional e nunca foi relatado caso de preconceito ou discriminação. Analisando os resultados apresentados pelo Leonardo, a gente pode observar que, por mais que a Supera não efetue diretamente a gestão da diversidade, ela contribui indiretamente para que o ambiente organizacional possua perfis diversos, podendo observar que a maior parte desse público é feminino, que é um ponto positivo, onde a gente se espera que a maior parte seja masculina. O Léo, ele demonstrou uma grande preocupação em lidar com situações de preconceito e discriminação. Mesmo que não tenha tido nenhum caso, ele relatou uma preocupação em manter um ambiente organizacional respeitoso e harmonioso. A empresa cita como ponto positivo nas vendas o perfil feminino, por considerar que as mulheres têm um perfil mais acolhedor no momento de tomada de decisão dos clientes. E aí a gente considera que alguns pontos podem ser melhorados e adequados para que a gestão da diversidade de fato aconteça. É uma contratação baseada em análise no ambiente organizacional para torná-lo mais diverso, cada vez mais, por exemplo, contratação de pessoas com deficiência, considerar perfis mais diversos para os cargos de gerência, orientar os gestores e o RH sobre a importância da diversidade e a implementação de um programa de fato de diversidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. A Supera possui 4 gerentes locais, um gerente regional e um diretor. O diretor entrevistado citou que os colaboradores em posição de liderança precisam ter enraizados os propósitos da empresa, além de ética e honestidade. Mesmo com o modo de contratação autônoma, as equipes se mantêm motivadas e comprometidas. Os gerentes possuem reuniões periódicas e a cada trimestre é feita uma avaliação de desempenho, onde os gerentes dão aí para os colaboradores e as equipes os feedbacks. Análise desses resultados, a gente considera que a Supera pratica liderança positiva, pois fornece liberdade de atuação para os colaboradores através de feedbacks individuais, coletivos periódicos, e a gente pode observar que os gestores eles sabem diferenciar líder de chefe, porque trata-se de uma liderança que vai estar sempre aconselhando, dialogando, incentivando seus funcionários para ter bons resultados e bom desempenho em suas metas. Agora a gente vai falar um pouquinho, sobre cultura organizacional. A cultura organizacional dentro do ambiente da Supera, ela utiliza
o espaço físico da construtora em Campi, está presente atualmente em 4 stands de vendas. Apesar de não possuir uma sede, a empresa tem normas e valores pré-estabelecidos. Tem como pilar características como seriedade, honestidade e compromisso. A empresa possui missão, visão e valores. Apesar do método de contratação, a empresa possui colaboradores motivados e a relação entre as equipes é muito positiva. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. A oferta de vagas é feita por uma colaboradora do setor de RH, eles têm lá uma pessoa do RH responsável pelas contratações, essa pessoa, inclusive, é contratada via modo de contratação CLT. As vagas são divulgadas nas principais plataformas, como Google, BH Jobs, Indeed, Instagram e também através de redes sociais de gestores. O processo de seleção acontece com entrevista com o gestor, e com o profissional do RH. E é avaliado o perfil comportamental e também as competências de cada candidato. O entrevistado citou um fato que a gente achou bem interessante, que não basta o candidato ter só um currículo bom, é preciso que ele esteja motivado. E muitas vezes já aconteceu de um candidato motivado sobressair a um candidato que tinha um melhor currículo. Aí a gente está colocando um exemplo de uma das vagas divulgadas pela Supera Negócios Imobiliários. Eles descrevem o local, o salário, as atividades, os requisitos, habilidades necessárias, descrição das atividades, é uma vaga bem detalhada. Analisando os resultados, mesmo com a forma de contratação 100% autônoma, a gente percebeu que as vagas são ofertadas normalmente, como se fosse uma empresa com o modo de contratação tradicional. As vagas, elas não são exatamente claras, elas poderiam deixar mais claras que o modo de contratação é 100% autônomo. Então, no enfoque quantitativo do recrutamento, essas vagas atendem às expectativas, pois elas atraem muitos candidatos interessados. Agora, no enfoque qualitativo, a empresa ainda encontra algumas dificuldades. Poucos candidatos se enquadram no perfil procurado pela empresa. Treinamento e desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouquinho desse tópico. A Supera, ela aplica treinamentos periódicos individuais e coletivos. É uma função dos gestores observarem as carências dos profissionais e, dentro das possibilidades, executarem treinamentos voltados a essas questões. A Supera, ela se preocupa com o desenvolvimento dos colaboradores, então ela fornece a possibilidade desses colaboradores ocuparem novos cargos. Ela faz uma avaliação periódica para entender se os treinamentos foram eficazes. Analisando os resultados, a gente entende que ela aplica treinamentos periódicos com base em indicadores de treinamento, tanto a posteriori quanto a priori. Os treinamentos são periódicos, a organização está sempre disposta a dar espaço e oferecer oportunidade para que as pessoas possam aplicar as novas competências e conhecimentos adquiridos no treinamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre retenção de talentos. Como a maior parte dos colaboradores da Supera são autônomos, a organização está sempre investindo em seus colaboradores, né, para que eles se qualifiquem tanto para atender seus clientes e também para que eles fiquem ali dentro daquele ambiente organizacional. Os gestores, eles sempre estão disponíveis para dar dicas de como captar clientes, como aumentar o número de vendas, e os colaboradores, eles têm como motivação, como vantagem, né, que todos eles conseguem bater metas, eles conseguem ganhar bônus, e aí cursos, viagens, valores em dinheiro, além das comissões já garantidas no caso de uma venda. Então, só analisando um pouquinho os resultados aí no tópico de retenção de talentos, a gente pode observar que a Supera, ela trabalha muito essa questão. O Léo, ele citou um exemplo de um funcionário que começou como corretor de vendas,
Ele se destacou tanto nos primeiros 8 meses de execução do trabalho que ele foi promovido a gestor. Então, eles trabalham muito para conseguir reter esses talentos, principalmente porque o modo de contratação é autônomo. Então, a qualquer momento, eles podem perder esses colaboradores. Considerações finais. A gente pode notar que, por mais que a Supera tenha um método de contratação diferente, a gente não pode deixar de considerar ela um ambiente organizacional, onde pode se tratar e melhorar todos os tópicos discutidos. Além disso, gente, um ponto que nos chamou a atenção é a seriedade com que o entrevistado encara o método de trabalho e trabalha para que os seus colaboradores sejam reconhecidos verdadeiramente como profissionais. Então, não é um bico, é um trabalho. Ele encara com uma forma muito séria de que, mesmo que os funcionários sejam autônomos, existe uma seriedade, é um trabalho, e pode sim conseguir uma vida estabilizada dentro desse trabalho. A Supera demonstrou que identifica muitos pontos a melhorar, mas tem enraizado em seus propósitos a ética, a honestidade dentro do ambiente organizacional, que é muito importante, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade.